A paz do Senhor Jesus Cristo a todos e que o Espírito Santo esteja fazendo morada dentro de cada um que está vendo este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema desta mensagem é Mortos para o Mundo. Vamos ler Colossenses 2:20, Epístola de Paulo à Igreja de Colossos. Paulo diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivesse no mundo? O que seria essas regras, esses rudimentos? É as ordenanças que os líderes religiosos, por falta de sabedoria ou de malícia mesmo, levam os incautos, os preguiçosos, que têm preguiça de ler a palavra de Deus, os desinteressados, os que estão atrás só de bênçãos na igreja. Então, pessoas que assim, esses líderes, eles deitam e rolam, porque o interesse da pessoa é um interesse escuso, é um interesse que não tem parte com Deus. Aí eles levam vocês para o quê? Para as fábulas, para as cerimônias que haviam no Velho Testamento, o que era feito antes da cruz, as ordenanças da lei, entendeu? E Paulo está falando aqui que aquele que nasceu, que ressuscitou com Cristo na morte dele e na ressurreição dele na cruz, nós não fazemos mais parte do mundo carnal. A gente vive neste mundo, mas a gente temos que ter em mente que nós já estamos no reino de Deus, que o nosso espírito já está morando com o Pai. Por quê? Porque Ele mora em nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a esposa de Cristo, porque fala que a igreja que é a esposa dele. Antes da cruz, éramos noivos, a igreja era noiva de Cristo. Depois da ressurreição, tornou-se esposa de Cristo. Então a gente não pode mais fazer parte desse cerimonialismo que tem na igreja, dessas festividades, coisas que não gera fruto nenhum. Quando você faz alguma obra que está lá atrás na lei, ordenanças, você está voltando novamente às práticas do Velho Testamento. E não é isso. Cristo morreu, ele não morreu em vão. Ele morreu para resgatar todos os seres humanos que creem nele daquela maldição, porque lá atrás a lei não foi capaz de justificar ninguém. Ninguém é justificado pela lei. Então, por isso que Paulo fala, se vocês morreram em Cristo, vocês já não fazem mais parte no plano terreno. O nosso espírito já não faz mais parte com esse mundo. A nossa carne, sim. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer, que participar das coisas desse mundo. Mas das ordenanças religiosas, isso não. Não podemos mais fazer, porque nós não somos judeus, nós somos gentios e a graça veio de graça para nós. Entendeu? Então, o nosso comportamento tem que ser diferente. A partir do momento que você tem a consciência, você tem a fé, você tem a crença, você tem a certeza que você é filho de Deus e que o Espírito dele habita em você, dentro de você, não pode mais participar de rudimentos, de coisas, de regras. Não faça isso, não faça aquilo. Nós não podemos mais fazer isso. Vamos para o próximo versículo, que nós entenderemos mais o que a palavra quer nos dizer. A pergunta é: como morremos em Cristo? Vamos à frente. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De forma nenhuma. Não é porque você foi salvo, você é salvo pela graça. Quando você está na graça, você tem liberdade com Cristo, você não tem mais jugo, você não tem mais fardo pesado, não tem mais ordenança, mas você tem que andar em espírito,
você não pode deixar que a vontade da carne seja maior do que o espírito, porque a nossa luta, o espírito, ele milita contra a carne e vice-versa, porque os opostos não se atraem. O que anda ao nosso derredor, é as igrejas, é o diabo, é isso. O que anda ao nosso derredor 24 horas por dia é a nossa carne, tentando nos levar para o pecado, tentando nos arrastar para os erros, para as coisas que não agradam o Pai. A pessoa, quer dizer que se eu fumar, eu vou para o inferno, vou morrer. Não. Você vai ser disciplinado pelo Pai. Pode ter certeza. Paulo fala que há pecado para a morte e há pecado para que a pessoa venha ser disciplinado pelo Pai. A pessoa que fuma pode ter certeza que no final da vida vai ter, provavelmente, não é que vai ter, pode acontecer de ter um efizema pulmonar, um câncer, entendeu? Alguma coisa, não vai passar batido, não vai de graça, a pessoa não vai aprontar a fazer achando, por quê? Porque o que planta, colhe. O que planta, colhe. Por isso que a pessoa tem que tentar viver em espírito mais, de preferência, 24 horas por dia. Não procurar não pecar, não fazer nada de errado, em instante algum. Sabendo que Deus está dentro de nós. O Espírito Santo ele faz morada dentro da gente. Então tudo que a carne, tudo que a gente fizer na parte exterior, não pode magoar quem está dentro, quem está cuidando da nossa alma, do nosso espírito. É o nosso Pai, o glorioso Deus que está dentro de nós. Então não pode, jamais, não é porque você está na graça ou que você está no amor de Cristo que você vai continuar no pecado. Vamos para o próximo versículo. Aí Paulo fala em Romanos 2, capítulo 6, verso 2, ele fala aqui, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Não podemos voltar. Nós temos que andar em espírito, nós temos que andar com os passos de Cristo, com a mente de Cristo, o nosso falar tem que ser o de Cristo, tem que ser o do Espírito. Nós temos que, Pai, que os meus passos sejam os teus, que o que sair da minha boca venha a ser dita pelo Espírito Santo, que a minha carne venha a morrer, que o Senhor, que o teu Espírito venha a crescer dentro de mim. De modo nenhum, nós não podemos viver no pecado, pois nós cremos pela fé, nós cremos pelo sacrifício de Cristo, que nós estamos vivos em Espírito, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo versículo. Aqui está um dos versículos mais importantes de todo o Novo Testamento, de todas as epístolas de Paulo. Aqui está uma revelação de como é o batismo de quem está na graça. Paulo diz, Romanos 6,3, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O nosso batismo ocorreu na água, ocorreu na cachoeira, por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Há um só Deus, há um só Espírito e há um só batismo. Não existe dois batismos. Há um batismo, que é o batismo pelo sangue que verteu da cruz. Esse é o batismo verdadeiro. O batismo nas águas é cerimônia do Velho Testamento, da Antiga Aliança. O batismo é pelo sangue de Cristo. Nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo sangue dele na cruz. Não tem água no mundo, não tem água limpa, potável, de cachoeira, de Rio Jordão, semelhante ao sangue de Cristo.
vamos, de agora em diante, sabermos que nós esqueça, joga fora aquelas fotos que você fez daquele batismo, naquela piscina. Aquilo ali não serviu para nada. Aquilo ali só serve para profanar o sangue de Cristo. Só serve para pisar no sangue de Cristo. O verdadeiro batismo é o batismo pelo sangue de Cristo, pela nossa fé que ele foi crucificado. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Esse é o nosso batismo. Em nome do Senhor Jesus, vamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Para o batismo valer, é esse batismo. Então, mortos para o mundo, quem faz parte quem tem isso em mente, quem tem essa forma de batismo verdadeiro na mente, está morto para esse mundo. Cristo vive em nós. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. É isto que nós temos que confessar. Em nome do Senhor Jesus, vamos para o próximo versículo. Aqui é mais um versículo que Paulo fala, que deixa claro como nós estamos mortos para o mundo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6:4. Nós somos nova criatura devido ao batismo de Cristo. Nós nascemos de novo. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós pela fé também ressuscitamos. E nós somos mais bem-aventurados do que aqueles que estavam naquele dia, porque eles viram, eles presenciaram. Nós já temos 1900, quase 2000 anos que teve ocorrido, e a nossa fé hoje, pelo Espírito, por isso que a fé que é Deus que coloca em nós, para que nós venhamos reconhecer esse batismo, reconhecer que nós estamos ressuscitados, em espírito nós estamos vivos, carnal estamos mortos. Então, um morto, ele não reage. Então, se nós estamos mortos na carne, nós não podemos aceitar os desejos da carne. Temos caídas algumas vezes, umas recaídas, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que orar, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos fortalecer, para que nós não caiamos em tentações. Então vamos ler novamente, que esse versículo é muito forte. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Batismo no sangue de Cristo, não batismo na água do Rio Jordão, ou do Rio Mariporã, ou da piscina, não. Pelo batismo, pelo sangue que verteu, que desceu daquela cruz. Em nome do Senhor Jesus, vamos adiante. Aqui está o exemplo da carnalidade. Não toque nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Colossenses 2:1. Além das ordenanças que ainda colocam sobre os fiéis, sobre os costumes, as regras, ainda é isso. Tem mais essa imposição. Não toque nisto, não coma carne de porco, não deixe de participar do pão e do suco, do pão pume do suco, do quisuco, entendeu? Então, além disso, Paulo ainda continua falando que ainda tem mais essas regras que também colocam sobre aqueles que estão debaixo das ordenanças dos pregadores que tem por aí. Vamos para o próximo versículo. O pregador, a pessoa que está pregando, está ensinando, está lendo um versículo, se ele não tiver o discernimento, ele começa a fazer o que Paulo fala nessa carta.
para Timóteo, 1 Timóteo 4:1, olha o que Paulo deixou avisado. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por observarem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Todas as vezes, irmãos e irmãs, amados queridos, todas as vezes que te levarem lá para trás, lá para o Velho Testamento, para você praticar alguma coisa lá do Velho Testamento, é ensino de demônio, é ensino de homem. Ali não tem o Espírito Santo, ali não tem o Espírito de Deus. Deus, ele derrubou o templo no ano 70 para não ter mais dízimo, para não ter mais sacrifício, para não ter mais ordenança. A obra que ele quer que nós façamos para ele hoje é uma só: adorar, crer e reconhecer o sacrifício do Filho dele na cruz. Esta é a obra que Deus quer que nós fazemos. Não ensinos de demônios, é esses que colocam preceitos, regras, rudimentos do mundo, desejos mundanos, ensinos, vamos ensinar a conquistar riqueza, a conquistar bens, terrenos. São ensinos de demônio, é uma forma de travar, de prender a pessoa dentro de um templo, dentro de uma caverna, dentro de uma sinagoga de Satanás. Então, Paulo já naquela época de Paulo, porque ali foi escrito para Timóteo, para aquela época, já tinha esse ensino de demônio, já tinha essa forma pervertida de pregar a palavra, de mandar a palavra adiante, que era por esses ensinos. Então já estava avisado. Você, quando você frequenta esses lugares, presta muito bem atenção, escute, olhe para o pregador espiritualmente, olhe de uma forma espiritual. Não olhe no terno dele, se o terno dele está bem engomadinho, se o sapato dele está brilhando igual um espelho, que carro que ele chegou no templo dele. Não olha para isso não. Presta, porque é a sua salvação, é a nossa salvação que está em jogo. Então você presta atenção das palavras que saem da boca dele. É espírito ou carne? Se for carne, senta no seu banco, abre as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, os livros históricos de Jesus e vai ler para você aprender. O Espírito Santo vai falar com você. Tá entendendo? Então é isso. Naquela época de Paulo já tinha esses ensinos e Paulo orientou para a igreja, para Timóteo, falou: olha, vai ter esse tipo de engano, vai ter esse tipo de doutrina dentro das igrejas, querendo levar novamente as pessoas lá para o Velho Testamento. Vamos para o próximo versículo. 1 Timóteo 4:2. Olha como que esse versículo, Paulo deixa mais claro o nosso entendimento, deixa mais iluminado os nossos olhos para a gente entender a revelação. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. É a sequência de Timóteo, do outro versículo. Porque eles pregam a lei, porque eles pregam dízimo, porque eles pregam o Velho Testamento, porque eles pregam o batismo nas águas, porque eles pregam os costumes, as ordenanças do Velho Testamento, porque a mente deles está cauterizada. Eles vieram há 100 anos de uma igreja, e ele é tradicional, ele fala: não, mas eu não posso mudar, como que eu vou mudar? Eu aprendi de uma igreja centenária, de uma igreja que tem 200 anos, como que eu posso? Não posso mudar. Por quê? Porque a mente está engessada, a mente está cauterizada. Satanás, lá atrás, colocou o ensino dele dentro dos templos, dentro das cavernas, e cauterizou, engessou, passou um concreto, um 3x1, que dali não sai mais, não entra mais nada. Não adianta, a revelação não entra mais no coração, na mente dessas pessoas. Por quê? Nos dias de hoje, como que alguém pode ter a revelação de Cristo? Como pode? Fora das cavernas, fora dos templos, porque lá eles não deixam você ler. Lá eles falam que se você ler a Bíblia,
você vai ficar doido. Se você ler Apocalipse, você vai ficar doido. E eles continuam com esses ensinos demoníacos, com esses costumes malditos, ainda se fosse verdade, o sacrifício, e principalmente o dízimo, se fosse uma coisa verdadeira, ainda se levava em conta, mas o dízimo nunca foi verdadeiro. É a maior mentira de todos os séculos que as igrejas, os templos pregam sobre o dízimo. Por quê? Porque a mente deles está cauterizada, entendeu? É pela hipocrisia, pela falsidade, pela ambição, pelo descaramento dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Vamos para o verso 3, para a gente dar mais uma continuação nesse assunto que é muito profundo. Quando você começa a ler Timóteo, é muito profundo o que Paulo passou para essa igreja, passou para esse irmão, que era um irmão dele, era um querido, ele gostava muito de Timóteo. E ele perdeu muito tempo ensinando Timóteo. E graças a Deus que ficou escrito e chegou até nós hoje, para a gente entender o porquê de tanta malandragem dentro das igrejas, de tanta pregação errada. Você pode ver que uma prega de um jeito, outra prega de outro. Por quê? Porque as mentes dos líderes estão cauterizadas. Não consegue mais mudar, não consegue mais ter outra direção. Não entra mais nada na mente desse povo. Vamos para o próximo versículo. Olha o que aqui Paulo fala nesse verso 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Olha, meus irmãos, aqui tem dois mistérios. Que eles leem, eles não se sabem, não passam à frente. Olha, quem é que proíbe o casamento? É a igreja, a mais antiga. Por isso que há muitos erros, muitos versículos mudados, tirados da Bíblia. Por quê? Porque foi lá atrás, lá na época, isso aqui na época de Paulo, já existia quem proibia o casamento. Quem é que hoje, você sabe, quem é que proíbe dos líderes, dos pregadores a se casarem? Por quê? Porque é ensino demoníaco. É ensino que não tem nada a ver com Cristo. Abstinência de alimento. Sabe o que significa isso? É os templos. Eu não gosto, me desculpa, eu não gosto de falar igreja, porque igreja somos nós. Igreja são vocês. Igreja Deus mora, nós somos o templo de Deus. Então, por isso que essa palavra igreja é muito sagrada. Não dá pra gente falar, então desculpa, às vezes fala caverna, templo, calabouço, tenda, por quê? Porque para falar igreja é uma coisa, eu não me sinto bem falando o nome de igreja. Então, nesses templos, eles pregam sobre o quê? O que é abstinência de alimento? É jejum. É jejum. Nos ensinaram, a igreja secular, a igreja de 200, 300, 500 anos, elas vieram com esses ensinamentos malditos, demoníacos, e cravaram nas nossas mentes, cravaram nos líderes para fazer jejum. Eu não vou lá atrás, mas se você vai lá em Isaías 58, veja como é o jejum que Deus quer. Você acha que nós sendo o templo dele, a morada dele, você acha que Deus vai querer ver você com o olho escuro, com o olho fundo, passando fome? Você faz um bolo, você tem desejo, não vai comer porque teve uma ordenança maldita do ensinamento de diabo, de demônio, de espírito mau, para você se abster daquele alimento. Por isso que a gente vê nas reportagens, mundo afora, os escândalos de pedofilia dentro de algumas cavernas por aí, por causa da proibição. Onde já se viu quem foi que proibiu, de Gênesis Apocalipse, quem foi que proibiu o casamento?
Só uma caverna poderosa aí que fez isso e até hoje faz. Por quê? Porque Paulo está sendo claro aqui, ó. 1 Timóteo 4,3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. São ensinos de demônios os que fazem tal coisa. Vamos para o próximo versículo. Vamos em frente, o tempo urge. 1 Timóteo 4,4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Então, meus amados, carne de porco pode comer, bicho que rasteja. Se você cortar, dizia lá no interior, que se cortar um parmo da cabeça e um parmo do rabo que sobrar, você pode fritar ali. Qualquer tipo de cobra que não tem perigo, você pode comer. Você for na casa de uma pessoa que você desconfiar ali, meio que sacrificado, se você vê e comer, você está errado. Mas se de repente você está num compartimento da casa e vamos dizer que lá no fundo é feito uns trabalhos, você não sabe, e te oferece aqui na sala um bolo, é só você em espírito ali, Deus, consagra esse alimento, purifica esse alimento, porque tudo que Deus criou é puro. Só que você não pode também participar da mesa dos demônios, dos ídolos, né? Isso aí também já é demais, entendeu? Então, cuidado, tá vendo? Leia, volta a ler de novo, lê Timóteo, toda a carta, Timóteo 1, Timóteo 2, você vai ver muita exortação, muito ensinamento. Então esses ensinos são demoníacos para você fazer costumes, regras, essas doutrinas de demônios, sabe? Não faz isso, não faz aquilo, tem que vir de terno, a mulher não pode passar um batom, a mulher não pode ficar bonita. Isso é tudo coisa da carne. Carne e sangue não herdará o reino dos céus. O que Deus lá de cima ele vê é o brilho aqui embaixo. Um exemplo, é lógico, né? Vamos dizer que ele está lá no trono, ele olha aqui, vê os pontinhos acesos, que é o quê? Que é onde está habitando o espírito dele. Ele não lá está preocupado com carne, não julga ninguém não aponta o dedo para ninguém, entendeu? Porque a pessoa está cheia de tatuagem e tal, deixa fazer, não esquenta. A pessoa fuma, deixa ela fumar. Você quer pregar o quê? Prega graça para ela. Se possível, aprenda a orar em graça. Orar em graça é o quê? Adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando você vai fazendo isso, pede, Pai, mata essa carne, mortifica essa carne. Vai fazendo essa oração. Entendeu? Que o amor de Cristo vai estar sempre dentro da gente. Vamos para frente. Paulo volta para Colossenses 2,22, Paulo diz, todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. Esses costumes, essas ordenanças, essas cerimônias, essas proibições, se você não vir no primeiro domingo, não participar do pão puma e o suco, isso são doutrinas de homens, ordenanças de homens. Por isso que Paulo fala, todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina de homens. Vamos ver o próximo que fala em Tito. É mais claro ainda. A gente tem que se livrar, a gente tem que correr desses ensinamentos humanos. Vamos em frente. Aí na epístola de Tito, capítulo 1, verso 14, Paulo continua nos esclarecendo a respeito dos ensinamentos humanos pervertidos, e diz assim no verso 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Está claro como a neve o porquê que esses homens, esses pregadores, nos dias de hoje, eles pervertem a palavra de Deus, eles distorcem a graça de Cristo, o Evangelho, eles pregam, eles cruzam Velho e Novo Testamento e não se ocupem com fábulas judaicas. O que é fábulas judaicas? Não está claro aqui que
são ordenanças, são as coisas do Velho Testamento, são os mandamentos, são as leis do Velho Testamento. Não está claro. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. É mente cauterizada, engessada. A mente se fechou. Ela não é uma mente aberta. Ela não é uma mente, vamos dizer, igual de um jovem. O jovem, ele começa a especular na internet e dali a pouco ele vai estudando, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, novidades chegando e ele vai se atualizando. Não. Não, porque o que acontece? O ensino da palavra vai para facilidade. Pregar o quê? Sobre dízimo, não trabalhar. A oferta, aquela que Paulo fala em 2 Coríntios, para eles não interessa, que é contribuir conforme tiver proposto no coração, isso não interessa para eles. Tem a ganância, sabe? A ambição tomou conta da maioria dos templos, das mentes pervertidas. Vamos ver os outros 2 versículos de Tito, o 14, o 15 e o 16. Vamos em frente. Olha nesse versículo, como é maravilhoso as palavras de Paulo. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Meus amados, precisa de palavra mais sincera, uma descrição tão sincera quanto esse versículo, para expressar o que está acontecendo hoje com o Evangelho do nosso Pai, com a revelação que Paulo teve no terceiro céu, o amor de Cristo. Eles estão profanando o sangue de Cristo. Eles têm pisado, eles têm humilhado, escarnecido de Cristo. São pregações falsas, pregações mentirosas. São pregações de demônios. Eles se tornaram impuros por causa da ganância, por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa que tem que ser a cerimônia do pão com que suco, tem que ser toda pomposa. Cadê o amor ao próximo? Cadê a compaixão? Hoje não, hoje é dedo em riste, tem que pagar o preço, tem que dar a carteirinha de dízimo, tem que participar todo primeiro domingo. Se você tiver uma festa no dia do pão e do suco, eles já tem lugar que ameaça. Olha, se você não comer da carne e do sangue de Cristo. Meus amados, nós que estamos em Cristo, que estamos na graça, quando nós aceitamos, reconhecemos o sacrifício de Cristo, ali nós comemos da carne dele e bebemos do sangue todos os dias, todos os segundos que a gente confessa Cristo como nosso Salvador, nós estamos comendo da carne e bebendo do sangue dele em espírito, porque em carne é só mandamento de homem, é só preceito de homem. É mente, consciência deles que estão corrompidas, pervertidas. Vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo versículo. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. A mente desse pessoal que está pregando, eles está tão corrompida, está tão engessada, que eles não têm mais novidade de vida, eles não conseguem ter a revelação do Espírito Santo, da graça que está inserida nas cartas de Paulo. Eles não conseguem, as doutrinas deles de demônios, os ensinamentos deles de demônios, porque toda vez que você volta lá para trás, você profana o sangue de Cristo, você pisa no sangue de Cristo, entendeu? Cristo nos resgatou daquela maldição.
Então Paulo fala que eles são abomináveis, eles são terríveis, era naquela época e continua sendo hoje. Então temos que fazer a nossa parte, orar, ler, estudar, examinar as Escrituras, se dedicar às cartas de Paulo, porque para nós que somos gentios, é ali que está a revelação para nós. Vamos em frente. Aí Paulo continua, Colossenses 2,23, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Por quê? Do jeito que eles pregam, do jeito que eles falam, a sabedoria deles é terrena, a sabedoria deles não é espiritual. Eles levam as pessoas lá para trás de novo, para velhas fábulas, velhos contos judaicos. A igreja está misturada, é judeu e gentil. Tá, o pacto que era cruzado entre a lei e a nova aliança, no ano 70, Deus quebrou, que foi a queda do templo, para não ter mais sacerdote, não ter mais dízimo, não ter mais nada. Só que as igrejas hoje, os templos hoje, os pregadores de hoje, por falsa sabedoria, eles estudam teologias, estudam para quê? Para levar o povo lá para trás de novo, entendeu? Para profanar, para pisar o sangue de Cristo. E contra as inclinações da carne, não resolve nada, porque o que limpa, o que purifica é o quê? É o Espírito Santo, é a pregação da nova aliança. A nova aliança está onde? De Cristo para cá, da cruz para cá. E o Espírito Santo está onde? A fé está onde? Está também nas cartas de Paulo, coisas que eles não pregam. Vamos finalizar. Aí Paulo diz, Romanos 13:14, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, contra inclinações da carne é fazer os desejos do Espírito Santo. É andarmos em espírito. A partir do momento que levantamos ao amanhecer, ande em espírito, ore em espírito, fale com o Pai em espírito, que Ele está dentro de você. Vai, peça, Pai, mata essa carne, mortifica essa carne, que o teu espírito venha crescer a cada dia mais no meu ser, no nosso ser. Que nós venhamos ser espirituais e não carnais. Meus amados, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. A paz, o amor, a paciência, a benignidade, a longanimidade, o amor de Cristo esteja sobre a vida de vocês, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus entes queridos. E que tudo dê certo na sua vida, que seja respeitado o tempo do Pai, sem ansiedade, sem angústia, sem desespero, em nome do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.